Fala, sucesso! Tudo bem com você? Que bom te encontrar novamente, nosso bate-papo, sempre aqui na tela da TV Brasília, nas redes sociais da nossa Clube FM Brasil, também da TV Brasília, do Correio Brasiliense, esse espaço aberto para falarmos de assuntos importantes, relevantes. É muito importante destacar, fazer o convite, se inscreva no nosso canal, para você saber de todos os detalhes. Ativa também as notificações, sempre que tiver uma entrevista nova, um corte, um trecho especial, você vai ficar por dentro também, tá bom? Importante curtir também, dar aquele joinha, fortalece aí o nosso canal, deixa o seu comentário e pode deixar também sua dúvida, sua pergunta. O bate-papo de hoje é muito especial, eu estou muito feliz porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença, vai esclarecer um monte de dúvidas, inclusive dos papais e das mamães, também dos adolescentes e das crianças. Vou bater um papo hoje com a doutora Inês Catão, médica, psicanalista, psiquiatra da infância e da adolescência. Que bom que a senhora está aqui com a gente. Eu que agradeço, Arthur. Obrigada pela oportunidade de estar conversando com você e com seus ouvintes do Fala Sucesso. Que legal. A gente está muito feliz, é um bate-papo importante, porque saúde mental é tão especial, tão importante, é um assunto que tem que estar sempre em destaque, né, doutora? Eu acho. Como é que estão os nossos adolescentes, as nossas crianças? A gente vive um período tão desafiador da história da humanidade. Como é que isso impacta na saúde mental de crianças e adolescentes em meio a uma pandemia? Impacta muito, né? Eles estão apresentando muitos sintomas que a gente está começando agora a recolher os primeiros efeitos, né? A gente nem está na pós-pandemia, né? Ela não acabou, mas a gente está começando a recolher os primeiros efeitos do pós-pandemia, por assim dizer, né? Sobre os adolescentes e as crianças. Nesse sentido, falando um pouco sobre o autismo, o que é o autismo? Pois é, eu queria, né, você já me apresentou, mas eu queria esclarecer da onde é que eu falo. Eu falo do lugar de médica psiquiatra, né, da infância e adolescência, mas também sou psicanalista. Quer dizer isso que eu vou falar desse lugar e não de todos os outros que existem. O autismo hoje está tão falado e há muitas pesquisas, muitos pesquisadores de vários ramos, dietas, pesquisas genéticas, enfim. Eu vou falar desse lugar de psiquiatra, né, da rede pública do DF e de psicanalista também, e, portanto, é daí que vem os meus pontos de vista. Então, eu, hoje, depois de trabalhar há muitos anos com crianças autistas, porque no serviço público eu atendo só crianças de 0 a 12 anos, eu acho que o autismo, eu encaro o autismo não como uma doença, o que pode parecer estranho para um médico, mas eu sou psicanalista, eu já disse, então não encaro como uma doença. Aliás, todos os chamados transtornos mentais eu encaro como posições do sujeito. O que é isso? Como respostas de cada um de nós, né? Como é que cada um de nós se coloca na relação com o outro. Então, o autismo não é diferente disso, e quando eu digo isso, eu não acho que é uma posição vantajosa, não é? Tem a ver com um impasse no desenvolvimento da criança, lembrando que o desenvolvimento não é só orgânico, ele é orgânico e psíquico e que eles andam entrelaçados e que justamente, né, aquilo que a gente vê como a clínica do autismo na criança, que é dela que eu vou falar, é resultado de um impasse em determinados momentos desse desenvolvimento psíquico. Resulta naquela clínica. E, portanto, não é propriamente que seja uma doença, mas um modo de funcionamento que difere do modo de funcionamento da maior parte das crianças. O mundo que a gente vive hoje, de alguma maneira, estimula mais? Olha, eu acho que é muito provável, eu não sou antropóloga, não sou socióloga, mas é muito provável que o nosso modo de vida hoje esteja estimulando uma certa autistização de todos nós. Né? Então, nada contra as mídias digitais, a gente tem benefícios com elas e a gente não volta atrás, não há saudosismo, mas é verdadeiro que o uso de telas, por exemplo, né, na primeiríssima infância, ele é contraindicado, tanto que a Sociedade Brasileira de Pediatria risca a tela entre 0 e 2 anos. Por quê? Porque tudo que se passa com o humano, todo o desenvolvimento do humano para que ele chegue realmente a ser humano, é na convivência, no convívio, é no vínculo com outro humano. E quando a gente está no uso de uma tela, a gente sabe que não precisa de nada nem de ninguém. Vai encontrando o que quer
apenas com os dedinhos na tela, como a gente vê crianças de 1 ano hoje apegadas às telas dos celulares, né, com o dedinho, e com o dedinho às vezes em superfícies que não são touch, como se fossem. Uhum. Então, com certeza que o nosso modo de vida tem efeitos. E nem todos eles são benéficos para o nosso modo humano de ser. Primeiro sinal de alerta. Do autismo, Isso. há alguns sinais de alertas no primeiro ano de vida, alguns sinais de alerta, que eu vou até listar, mas que eu fico preocupada quando eu falo deles, Uhum. porque eles estão muito divulgados já na internet, não tanto os do primeiro ano, mas estão muito divulgados, e isso pode levar os pais a autodiagnosticarem os seus próprios filhos, por isso eu estou dizendo autodiagnosticarem os seus filhos, quando a posição de pai e mãe deve ser essa, a de pai e mãe, que já é tão difícil, na sustentação do que acontece com o filho, na escuta do que acontece com ele. E as crianças estão muito sozinhas hoje, né? Elas estão muito sem pai nem mãe, mesmo quando elas os têm. Uhum. Não é? A solidão acompanhada. Exatamente. E, muitas vezes a gente assiste a criança que ela é negligenciada, apesar dela estar em tese com adultos que as cuidam. Uhum. Isso não é uma crítica aos pais, os pais são parceiros, né? Mas é um alerta também esse, para que os pais possam estar mais junto dos seus filhos, prestando mais atenção no que eles fazem e no que eles... É porque às vezes também os pais estão reproduzindo o tipo de atenção que tiveram também, né? Muitas então é um vezes. momento de Claro. fazer esse questionamento também, Sim. né? O que eu posso melhorar em relação ao que eu recebi, né? Então, os sinais de alerta do primeiro ano, para não dizer que eu não falei disso, né? A gente trabalha há muitos anos com pesquisas, com pesquisadores que fazem pesquisa qualitativa, né, sobre autismo. E, então, um desses grupos, que é um grupo de Pisa, na Itália, que pesquisa vídeos caseiros de crianças que depois tiveram o diagnóstico de autismo, fez uma lista de alguns sinais de alerta do primeiro ano. E, geralmente é um bebê mais sério, que não sorri. É um bebê mais que não emite sons ou que não faz a conversinha comum dos bebês a partir dos 2 meses de idade, cada vez mais cedo. É um bebê que se movimenta pouco e que a movimentação corporal ela é desorganizada, a parte de cima não conversa com a de baixo, por exemplo, ou as manifestações de linguagem, elas não são acompanhadas da movimentação de mãos, não é? É um bebê que ele reage ao modo cantado da mãe falar com ele, não é? Mas ele não chama, né, pelo outro para a interação. Um bebê que vai bem, ele já nasce querendo interagir com o adulto que o cuida. Uhum. A coisa mais importante para o bebê quando ele nasce é a interação. Ele busca o olhar, ele busca a voz que ele já ouvia antes de nascer. Isso é mais importante do que o próprio leite que ele vai mamar. Ele se alimenta da presença do outro. Isso é o bebê que vai bem. Então, ele faz um movimento ativo de busca pela interação. E o bebê que não vai bem, no primeiro ano de vida, já é um bebê que não faz essa busca. É um bebê que fica mais recolhido, tanto em termos de movimento, quanto de sorriso, quanto de olhar, quanto de produção linguageira, vocalização e balbucio. Uhum. Então, esses são alguns dos sinais de alerta do primeiro ano de vida. São difíceis de ver. Hoje, menos do que já foram, porque hoje, às vezes, tem uma avó, um avô, um vizinho, um tio, que percebem. Para os pais, é muito difícil ver algum problema no seu próprio filho, filha. Uhum. Então, nenhum pai ou mãe deve se culpabilizar por isso, porque é difícil mesmo. Mas a gente atravessa uma coisa tão grave ou mais grave do que essa, né? Do que essa de não conseguir perceber, no primeiro ano de vida, que tem um problema com seu filho, né? Que é a pandemia de diagnóstico de autismo. Eu não posso deixar de falar nisso. Uhum, por favor. Isso vem me ocupando nos últimos tempos. Eu que trabalho há mais de 20 anos com detecção e intervenção oportunas de risco, né? De algum sinal, sintoma psíquico que fale do sofrimento da criança pequena, do 0 a 3.
Mas o que a gente está vivenciando hoje é uma pandemia de diagnóstico de autismo. Eu trabalho num serviço de referência da Secretaria de Saúde, que é o COMP, e lá a gente, de uns anos para cá, está fazendo um trabalho que é o da retificação diagnóstica, porque a gente já recebe a criança diagnosticada e maioritariamente diagnosticada como autista, e às vezes esse diagnóstico está correto, outras vezes não. Um diagnóstico Acontece? muito. Então, o diagnóstico atempado, feito a tempo, não é o mesmo que um diagnóstico apressado. É muito grave a gente colar um diagnóstico fechado em uma criança. O efeito, não é muito grave, ele é de uma autoprofecia que se torna realizada, Uhum. né? Uma criança que passa a ser vista como autista, se ela não era, ela acaba, né, integrando esse diagnóstico. Ela pode acabar integrando esse diagnóstico. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso. É muito difícil. A clínica com a primeira infância não é para amadores. É uma clínica para pessoas profissionais que são experimentados naquilo que estão fazendo, né? Uhum. Por quê? Porque a responsabilidade é muito grande. Hoje, com tanto tempo de experiência, muitas vezes eu fico com dúvida no diagnóstico. E, na dúvida, eu prefiro não fechar o diagnóstico de modo apressado e encontrar mais vezes a criança. Isso encontra vários contraditórios. As escolas precisam de um diagnóstico fechado para atribuir, por exemplo, uma turma reduzida. Isso é um dos problemas que a gente atravessa. Uhum. É a solicitação ao profissional de que feche o diagnóstico rápido, quando nem sempre ele é claro, e quando ele não é claro, melhor para a criança. Porque quando ele é muito claro, que qualquer um, né, nota, né, significa, em geral, que é mais grave. Uhum. Doutora, uma vez identificado o autismo num jovem, numa criança, como identificar agora o grau dentro desse espectro, é isso? Do autismo? Essa ideia do espectro, ela vem se difundindo desde os anos 60 do século passado, mas ela chegou ao seu auge com uma das classificações americanas, que é a DSM-5, o DSM-5, que, no entanto, só passa a existir em 2013. E é a partir daí que a gente passa a falar em transtorno do espectro do autismo, ao invés de falar em transtorno global do desenvolvimento. Hoje eu sou favorável, era bom que a gente voltasse a falar em transtorno global do desenvolvimento. Por que eu prefiro? Porque, de fato, quando a criança ela tem um funcionamento autístico, isso vai alterar a todos os níveis o seu desenvolvimento, né? E como o autismo não é a única psicopatologia que a gente encontra, não é o único modo de sofrimento da criança, mas ele é o mais grave porque ele atinge, né, o funcionamento da criança muito precocemente e, com isso, vai, de fato, né, tornando o desenvolvimento dela todo complexo, mais do que ele já era, mais complicado. Então, mas eu prefiro chamar, por isso, de transtorno global do desenvolvimento, como se chamava antes, do que agora. Uhum. Desde que a gente nomeia como transtorno do espectro do autismo, isso possibilitou o quê? A entrada, já que a ideia é o espectro, a entrada nesse diagnóstico, né, de muitas crianças que de fato não o são. Então, na dúvida, o profissional tem tendência a dizer: na dúvida eu coloco aqui porque é o espectro e vamos ver, né? Então, essa ideia do espectro, que é de 2013 para cá, eu acho que ela tem sua parcela de colaboração na pandemia de diagnóstico de autismo. Mas você perguntou pelos graus, que é outra coisa da qual não se falava até 2013. A partir do DSM-5 é que passa a se falar em grau 1, 2, 3, ou leve, moderado e grave. As pessoas confundem. A Asperger é um outro tipo de autismo que hoje não está na classificação DSM-5, mas ainda existem as pessoas com Asperger. Não quer dizer autismo leve. O autismo leve é aquele autismo que passa desapercebido por uma pessoa desavisada. Né? O autismo moderado, a criança, estou falando de crianças, né, tem sintomas que já são sintomas que são perceptíveis. E o autismo grave,
né, é realmente aquela criança que vou dizer um termo que eu não gosto muito, é uma criança que é muito disfuncional Uhum. para a funcionalidade habitual da maior parte das crianças. Mesmo um leigo consegue observar. Mesmo um leigo consegue observar. Eu não gosto muito, mas hoje, para você ver a que ponto a gente chegou, na pandemia de diagnóstico, os pais chegam e quando vamos supor que você concorda com o diagnóstico que eles já trazem e diz de fato, seu filho é autista. Os pais dizem maioritariamente, eu já sabia. Mas qual o grau, doutora? Ele já vem querendo saber, a segunda pergunta é o grau. Uhum. Ora, o grau do autismo, ele só importa, e mesmo o diagnóstico, ele só importa para o profissional que vai tratar da criança. Porque o diagnóstico, orienta a direção de trabalho. Uma criança que é autista é diferente de uma criança que é psicótica, diferente de uma criança que é, a maioria delas, neurótica. Então, o modo de trabalho com ela, todas podem apresentar sintomas e sofrimento. O modo de trabalho é diferente, de acordo com o diagnóstico, que é uma hipótese sempre, que você faz sobre o funcionamento daquela criança e que vai ser confirmado ou não no decorrer do tempo que você trabalha com ela. Então, muitas vezes a gente precisa, inclusive, de um tempo trabalhando com a criança para perceber de fato como ela funciona. Uhum. Então, a questão do grau, eu não gosto muito, mas é certo que hoje as famílias já vêm perguntando qual o grau, né, da criança no espectro do autismo. Você falou sobre família. Uhum. Imagino que a família também precisa de ajuda, né? Como é que é feita essa ajuda, esse acompanhamento? Que tipo de cuidado a família também precisa receber para lidar com essa situação? Com certeza a família precisa de ajuda. Não há como você trabalhar com uma criança sem atender a família. Uhum. E os pais precisam de ajuda não só no momento em que recebem o diagnóstico, que aparentemente hoje é menos impactante, porque há tantas crianças diagnosticadas autistas, que hoje os pais já nem sentem mais tanto o impacto desse diagnóstico como antes. Mas é claro que precisam de ajuda, precisam ser escutadas sobre o efeito desse diagnóstico sobre elas, né, a mãe, o pai, né, e a gente poder ir tirando as dúvidas, porque os pais ficam desorientados, né, se não estavam desorientados já desde antes, eles ficam desorientados em relação a como proceder com essa criança. Uhum. Vamos educar como os outros? Ou não? É para atender? Ou não? É para corrigir o modo dele, as manias que ele tem? Né? Doutora, ele tem o hábito de ficar com um objeto na mão sacudindo. É para tirar ou para deixar? Desorienta os pais. E como lidar com aqueles pais que negam o diagnóstico, preferem ter uma atitude de não acreditar? Como é que faz, doutora, num caso desse? Olha, é curioso que é muito comum que seja a mãe, não é sempre, mas é muito comum que seja a mãe a buscar ajuda achando que tem alguma dificuldade com o filho. E o pai, em geral, é aquele que diz: não tem problema nenhum, você está exagerando. Há casos diferentes desses, né? Mas habitualmente é assim. Não é? Algum nível de negação a gente faz sobre os próprios filhos. É muito difícil que a gente veja um problema nos próprios filhos, porque, na melhor das hipóteses, a gente se identifica com eles. Não é? E quando você se identifica, no seu filho você se identifica com o melhor de si, né? Com aquilo que você gostaria de ser. Né? E há uma dificuldade que é esperada nos pais de verem um problema no filho. Entretanto, quando de fato ele existe, é importante que os pais se deem conta e há um tempo de um trabalho que a gente chama de trabalho de luto, porque é um trabalho que equivale à perda do filho ideal. Né? Projeta-se isso, né? Exatamente, quer dizer, você projeta tanto, não é, o melhor no seu filho, quando tudo vai bem, quando isso não se realiza, né, você tem que fazer um luto desse filho ideal, que é também fazer um luto desse ideal seu, né, sobre você mesmo. Uma pergunta, voltando um pouco atrás do que você disse, eu fiquei um pouco na dúvida. Uma criança que
talvez nunca apresentasse nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de problema, dificuldade mental, psicológica, mas que está num ambiente de negligência, que está num ambiente em que falta alguma coisa, ela pode desenvolver algo que pareça um autismo? Olha, em primeiro lugar, dizer que em todo ambiente sempre falta alguma Uhum, coisa. Não há nenhum ambiente total e que tenha tudo que uma criança precisa. E a falta de alguma coisa no ambiente da criança, ela é importante também para a criança. Por exemplo, a mãe de um bebê, ela tem que voltar a trabalhar. Isso também é importante para o bebê. Agora, a forma como a gente vai lidar com isso, a própria mãe e quem fica responsável pela criança, responde por uma parte, né, do destino dessa situação, que é corriqueira. As mães cuidam dos seus bebês até um certo ponto e depois tem que fazer outras atividades. Então, isso em si não é um problema. uhum, A criança negligenciada não é aquela criança que vai ser autista. O autismo, é preciso que a gente frise que a etiologia, a causa, ela é desconhecida. Nós, psicanalistas, fazemos a hipótese de que há um atraso, um desarranjo na montagem do funcionamento mental, vou chamar assim, psíquico, desde muito cedo. Por que que acontece isso? Não sabemos, uhum. né? Então, hoje, a causa do autismo ela está em estudo. E há várias pesquisas de diversas ordens. Se você chamar aqui um geneticista, vai falar disso de uma forma totalmente diferente daquela que eu estou falando. Crianças negligenciadas desenvolvem sintomas de sofrimento, mas não desenvolvem sintomas autísticos. Uhum. Crianças tratadas de modo mecânico, acolhidas, aspas, em acolhidas de modo mecânico, é só a gente pensar nos experimentos do Spitz, não é? E do hospitalismo que ele próprio descreveu, de crianças que eram atendidas com uma maternagem que não era uma maternagem implicada, era troca a fralda, dá de comer e bota para dormir, sem considerar, sem conversar com a criança. É muito importante conversar com o bebê, é muito importante conversar com a criança. Conversar de verdade, perguntar coisas mesmo que ele não responda, mesmo uma criança autista. Uma criança autista pode até ser deficiente auditivo, mas pode não ser. A maioria dos autistas não tem nenhum problema de audição, nem de compreensão, Uhum. mesmo que ele não responda a você. É muito importante conversar com uma criança. Ela vai falar, né, porque ela é validada no código da língua. Ela vai falar porque você, que é o adulto que cuida, validou o que ela diz. Não quer dizer que você vai fazer o que ela quer ou o que ela pediu. Há uma confusão nos pais hoje, que ou não ligam para o que a criança fala, não importa, não entendi, pouco importa, ou acham que validar o que a criança diz é fazer o que ela quer. E você assiste situações bizarras, perguntando para a criança pequenininha, né? Você quer o quê, meu filho? Aí oferece 3 opções para a criança que não tem condição de fazer aquela opção naquele momento dela. Escutar a criança não é isso, mas é importante ouvir a criança. Não sei se eu me distanciei da tua pergunta. Não, foi super importante a sua resposta. A cura para o autismo, e não havendo, é possível uma pessoa que está, de repente, num nível, num grau, regredir com um bom acompanhamento, algum tipo de terapia? Hoje não há cura para o autismo, até porque, como eu disse a você, a causa é desconhecida, a gente não pode afirmar a causa genética, inclusive, embora alguns casos tenham em comum, não é, um transtorno num determinado gene, mas hoje a gente não pode afirmar causa para o autismo. Então, a questão é que quando a gente pensa em autismo, a gente pensa com o padrão de uma doença outra da medicina. Então, na verdade, a cura na medicina mesmo, para não falar das doenças mentais só, ela é em muito poucos casos. Né? Por exemplo, uma infecção por uma bactéria. Tomou antibiótico, mata a bactéria, ficou curado. Hoje, a ideia de saúde não é voltar ao estado inicial, que seria um estado, em tese, sem doença. Não. Hoje, o entendimento da saúde é do processo saúde-doença,
né, sobre o qual cada um de nós é responsável, e o que a gente aprende a fazer é a gestão das nossas próprias condições de doença. O autismo não é diferente disso. Uma criança diagnosticada como autista, ela não vai deixar de ser autista, não depois do primeiro ano de vida. No primeiro ano de vida, você pode fazer intervenções que podem fazer com que ela se organize de um outro modo de funcionamento, em um outro modo de funcionamento não autístico. A partir de um ano de vida em diante, dificilmente ela vai deixar de ser uma criança autista, mas ela pode sim mudar dentro da própria condição autista dela de ser. Entendi. Então ela vai funcionar diferente de outra criança, mas ela pode melhorar muito dentro do funcionamento autístico dela. Agora, não sem ajuda. Uhum. Por falar em ajuda, eu vi que você trouxe aí alguns livros, você também é autora de algumas obras, tal. Fala um pouco pra gente, algumas inclusive voltadas mais para profissionais, né? Mas tem também para o grande público. A gente tem muitos artigos publicados, né? Todos os meus artigos estão publicados, cada um num lugar diferente, e alguns livros que a gente participou ou diretamente escreveu. Então, o meu livro, né, de autoria, que é da minha tese de doutorado, é O Bebê Nasce pela Boca. É um livro que já é de 2009, mas que continua à venda, sendo constantemente reeditado. Não é propriamente um livro para o grande público, mas não acho que o acesso seja difícil, a leitura seja de difícil acesso. Nesse livro, Bebê Nasce pela Boca, que é uma fala de uma criança autista, esses 2 livros que eu vou mencionar, tem no título, dão no título, desde o título, a palavra criança, né? O Bebê Nasce pela Boca é a fala de uma criança que eu relato, cujo atendimento eu relato no livro. Uma criança autista. Então, esse é um deles. Um outro livro que eu queria falar dele foi editado em 2020, é um bebê da pandemia, que é o mal-estar na infância e a medicalização do sofrimento, que é um tema ao qual a gente vem se dedicando também. Esse é um livro onde eu sou organizadora, é um livro da editora Agalma, de Salvador, e eu fui convidada para organizar o volume, e muitos colegas que trabalham com esse tema no Brasil todo estão nesse volume. Esse é de mais fácil leitura, eu acredito, para o público em geral, e ele traz a nossa preocupação e a nossa dificuldade, que é, por um lado, não deixar de fazer o diagnóstico cedo, para poder possibilitar intervenções de que a criança precisa, e, por outro lado, não fazer o diagnóstico rápido demais, né? Colocando a criança numa situação de ser nomeada pelo próprio diagnóstico. Antecipadamente, e a gente esquecendo o nome dela. Olha, é importante esse assunto, inclusive quero convidar você novamente para ir para as redes sociais, para o YouTube. A gente vai encerrar aqui a nossa conversa na TV Brasília, mas eu quero continuar falando sobre isso com a doutora Inês, que é um assunto muito importante. Então vai para o YouTube agora e acompanha o nosso Fala Sucesso de lá, tá bom? Agora só para o YouTube, doutora Inês, eu queria falar um pouco a respeito desse assunto que realmente é preocupante. Você estava falando sobre a medicalização, não é isso? Da saúde, como é que é isso? Medicalização da infância. Da infância. Na verdade, a gente está num processo já antigo de medicalização da vida. Quase mais ninguém você vê que não tome algum remédio psiquiátrico. Hoje eu dou aula na Faculdade de Medicina aqui do GDF, na ESCS, e ao sair da aula hoje de manhã, uma aluna me abordou para me dizer, se desculpar pela não presença em um determinado momento, e me dizer que ela faz uso de medicação psiquiátrica. Não é caso único, né? Então a gente conhece muitos de nós estão em uso de medicação. O diagnóstico de depressão caiu na banalidade. Ansiedade, mas é uma coisa muito grave, porque as pessoas falam de si, né, se apresentando pelo diagnóstico. Eu sou deprimido, eu sou bipolar, como essa aluna me dizia, doutor, eu sou bipolar. Certo. Então ela não se identifica mais como ela mesma, né? Eu sou estudante de medicina, eu sou a fulana, filha dos meus pais, ela se identifica com o diagnóstico que ela recebeu. Como se o diagnóstico fosse um vírus, como o coronavírus, que vem se implantar na pessoa. Como se o transtorno bipolar viesse se implantar na pessoa como um vírus. Então as pessoas acreditam que, da mesma maneira, ele pode ser retirado dela. Não é assim, gente.
Um transtorno mental, um transtorno psíquico, a clínica, ela mostra o sofrimento de um sujeito, o modo como ele lida com as contingências da vida dele. Então, tem muitos enganos que a gente vem atravessando há um longo tempo. Na infância, chegou a vez de medicalizar as crianças. Então, o que a gente vê hoje? Os próprios pais olham para as crianças procurando se ela tem algum problema ou não. Doutora, eu vim aqui para saber se meu filho é autista, porque eu estou preocupada. Ele não faz isso, ele faz aquilo e começa a listar os sinais e sintomas que estão no Google. Uhum. Isso é muito grave. A gente deve olhar para a criança, né, pensando que tudo vai bem. E não olhar para a criança procurando o que vai mal. Uhum. Isso é diferente de você escutar a criança, de você olhar para a criança admitindo que ela possa estar em sofrimento. Equilíbrio. É um equilíbrio muito difícil. Uhum. E nesse momento, a balança está pesando muito para o lado da medicalização. Uhum. Eu gostaria de tomar liberdade aqui de falar com você, a gente falava disso antes, como é um bate-papo, né? Eu estava vindo para cá e não por acaso, uma colega que é neuropediatra aqui em Brasília, conheço vários amigos, bons profissionais, ela me manda uma foto desse livro, O Mal-Estar na Infância, o livro que eu organizei, e ela diz assim, ela diz lá pelas tantas, cansei de prescrever psicoestimulante, antipsicótico e antidepressivo para meninos que sofrem, em maiúscula. Até as psicólogas acreditam nas caixinhas. Sou aguerrida aos fundamentos da neurobiologia, diz ela, contudo sinto-me reduzindo o paciente a uma lista de problemas que não o significa. Caramba. Isso é uma neuropediatra da nossa rede, uma excelente profissional, e me falava disso. No caminho para cá, eu estava num táxi, num Uber. E no Uber, ao me ouvir falar com a colega, né, no alta voz, no viva voz, ele vira-se para mim e diz, a senhora é psicóloga? Eu digo, não, sou psiquiatra. E ele diz, eu tenho um filho autista. E, na verdade, ele complementa, bom, na verdade ele está em avaliação, né? Mas provavelmente é autista. Então, a quantidade de crianças diagnosticadas e diagnosticadas como autista é assustadora. A quantidade de crianças medicadas é assustadora. Hoje de manhã eu fui com os alunos da medicina a uma escola pública, onde a gente está fazendo um trabalho de prática educativa em escola. E em todas as salas onde a gente foi em todas as salas da escola, havia criança diagnosticada e certamente em uso de medicamento. Isso é muito grave. Diagnósticos de quê? Bipolaridade? Não, eu não cheguei nesse ponto de ver, né? Mas toda a sala tinha? Toda a sala tinha, além de uma sala específica, que é as salas com as turmas de TGD, como a gente diz, o que só existe no DF, era uma sala com 4 alunos muito graves, com 2 professores. Mas fora isso, em situação de inclusão, todas as salas estavam nessa situação. Uhum. Então tem alguma coisa errada, né? A gente está chegando na situação da Casa Verde, né? Onde todas as crianças, não é possível que todas as pessoas estejam com problemas psíquicos graves, ou por outra. Até é verdade que muitas crianças têm problemas psíquicos, mas nem todos são autismo, né? Então, e nem todos precisam de medicação, porque é preciso que a gente também diga que não existe medicação específica para os transtornos mentais. Elas são todas sintomáticas. O que não, paliativos? Paliativos, do que não quer dizer sintomáticas, né? O que não quer dizer que elas não tenham o seu valor, não é? O indivíduo está sofrendo, é claro, vai amenizar. Há situações em que a gente deve lançar mão do que usar bem, saber usar bem, com a dose certa, claro. Mas isso é diferente de creditar ao medicamento todas as expectativas ou de só tratar a criança, né, medicamentosamente, ou de prescrever altas doses de medicamentos para as crianças, ou de colocar a criança numa situação, como a gente tem visto, a criança não tem nenhum tempo livre, ela passa todos os momentos da semana em atendimentos com compromissos,
ela vai num turno para a escola e no outro turno ela vai a vários especialistas. Uhum. E mesmo a recreação também é um compromisso do tipo professor disso, daquilo outro, que na verdade é um compromisso para a criança, né? Que é útil, mas não deixa de ser uma agenda cheia, né? Criança precisa de agenda vazia, Pois precisa é. de tempo livre. E a se continuar como está. Eu sei que eu vou fazer uma pergunta aqui totalmente para saber a sua opinião, foge um pouco da ciência. Qual o risco nós estamos correndo pensando na sociedade? Bom, a nossa sociedade não vai muito bem, né? Mas a gente continua, né, sendo esperançoso, né? A gente tem que colocar nossa aposta no melhor, como quando a gente recebe uma criança autista, por exemplo. Nossa aposta é no melhor. Nossa aposta, enquanto psicanalistas, é no sujeito na criança, ou seja, é em que ela possa, em que aquilo que ela apresenta como clínicas é a expressão de um mal-estar dela. Uhum. A gente não vai trabalhar para normatizar essa criança, não vai trabalhar para que ela haja como a maioria das crianças. A gente não vai retirar o objeto dela, porque isso é totalmente contraindicado. A gente não vai trabalhar para que ela funcione como as outras. A gente vai trabalhar para que ela funcione o melhor possível dentro das possibilidades dela. Então, eu acho que a gente estaria melhor como sociedade se a gente pudesse aceitar as nossas diferenças e trabalhar não para que todos sejamos iguais, mas para que todos sejamos tolerantes com as nossas diferenças e para que a gente possa desenvolver o melhor da nossa potencialidade, sempre pegando o que cada um tem de único e como essa pessoa pode contribuir socialmente a partir disso que é só dela, que lhe é singular. Quem está assistindo o nosso bate-papo e que de repente precisa de mais informações, ficou curioso, está preocupado com o filho, etc. O que fazer? Procurar que tipo de profissional? Onde encontrar a doutora Inês? Pode entrar em contato comigo, sem dúvida nenhuma. Eu estou no Instagram, @catãoinês. Eu estou no Facebook também, não é? Meu contato é público, não tenho nenhum problema com isso. Eu trabalho também na Secretaria de Saúde, no ambulatório especializado em saúde mental para a infância, que é o COMP, que fica ali ao lado do Hemocentro, no início da Asa Norte. Nós somos uma equipe, eu faço parte dessa equipe já há 15 anos, e o acesso a essa equipe hoje é pela regulação. A pessoa deve ir ao posto de saúde e pedir para ser encaminhado para o nosso serviço. Ao contrário do que se pensa, não está demorando o primeiro atendimento, o atendimento inicial. Nós lutamos com muitas dificuldades, mas somos o serviço de referência para a saúde mental da infância 0 a 12. Uhum. A partir dos 12, é o grupo de colegas que trabalha no Adolescentro. Uhum. Então, eu acho que uma criança que apresenta comportamentos difíceis, inesperados, na comparação com outras crianças, ou que os pais estão preocupados, eles devem procurar os profissionais da saúde mental. A gente tende, hoje, por causa da divulgação do autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento, que só aconteceu a partir de 2013, né? E eu não sou favorável a falar em transtorno do neurodesenvolvimento, porque isso enviesou o nosso pensamento. A gente passou a pensar que o autismo é um transtorno neurológico, que não é, e a gente passou a encaminhar essas crianças para os nossos nobres colegas neurologistas. Sou amiga de vários, não é nada em relação a esses profissionais, mas é um enviesamento que faz com que a gente pense que a gente deixe de lado a saúde mental. Uhum. E pense, né, que é o mais fácil, né, a gente se afaste dela, porque todo mundo, é mais fácil para um pai, para uma mãe, pensar que o filho tem um problema neurológico do que pensar que tem um problema mental, né? E isso faz com que as pessoas se afastem dos profissionais que estão balizados, capacitados para fazer essa escuta. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigado, a gente que agradece. Eu agradeço a oportunidade. Toda a sua classe, os profissionais que estão ali são muito importantes, uma gratidão eterna mesmo, mas de uma forma especial o trabalho que você tem feito. Obrigada. Tenho amigos, inclusive, que têm um apreço muito grande pelo seu trabalho, então, em nome deles, eu quero agradecer e de muitos outros também. E eu tenho certeza que você gostou dessa conversa, já vou aproveitar e convidar a doutora Inês para participar de outras
conversas, outros encontros aqui. Esse é um assunto que chama muito a minha atenção e a nossa proposta é justamente oferecer para você algum esclarecimento, algum alento ou um caminho para que você possa lidar com as dificuldades do dia a dia aí. Gostou? Então se inscreve no nosso canal, bate um papo com a gente sempre aqui, ativa as notificações e participa sempre. Amanhã com certeza a gente volta com mais um encontro bem especial na TV Brasília e também no YouTube. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Obrigada.